Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Nós estamos iniciando o nosso estudo, a Gênese. Hoje, o nosso estudo de número 10, estamos falando sobre o bem e o mal. É importante esse conhecimento porque parte daquele princípio da dualidade, né? Do bem e do mal. Essa dualidade, ela estará conosco até enquanto o espírito não deslocar dessa dualidade. Enquanto ele tiver essa escolha, né, de bem e mal, que ele optar por essa escolha, por quê? Porque você pode morar numa multidão e não ter essa escolha. A multidão toda tem e você não tem, porque você já não tem mais a opção, digamos, do mal, só do bem. Então você não terá mais a dualidade do bem e do mal em você. Então, Allan Kardec faz esse estudo no livro A Gênese exatamente para nos ensinar como que nós devemos transitar, né, nesse campo aí do bem e do mal. Então, vamos ao nosso estudo. Olha aí, a Gênese, estudo 10, o bem e o mal. Ele vai estudar, né, a fonte do bem e do mal, o instinto e a inteligência, a destruição dos seres vivos uns pelos outros. É o capítulo 3 do livro A Gênese, e hoje nós vamos estudar dos itens 11 a 19. Né? Então, vamos ver aqui o próximo momento. Está falando sobre o instinto e a inteligência. Né? No item 11, Allan Kardec faz uma pergunta. Ele fala assim: qual é a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde é que termina um e começa o outro? O instinto é ele uma inteligência rudimentar ou então uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria. Quer dizer para vocês que essa questão de instinto e inteligência, ela é estudada na filosofia e, olha, desde os tempos gregos, né? E talvez antes dos gregos. Vocês sabem que os gregos buscaram as suas inspirações em fontes anteriores a eles. Os gregos não começaram tudo. Eles formataram os estudos deles, né? Tanto os estudos naturais quanto a filosofia humana, eles formataram a partir de um conhecimento que já existia antes. Um dia a gente fala sobre isso. Então, os gregos já buscavam saber essa questão de instinto e inteligência. Né? Então, Allan Kardec vai perguntar, né, se um é atributo exclusivo da matéria. Né? Então, eles vão responder o seguinte: olha, o instinto é a força oculta que leva os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Nos atos instintivos, não há uma nem reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, volta-se para a luz, encaminha suas raízes para a água e a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha alternativamente, conforme a necessidade que as plantas trepadeiras se enroscam em volta do apoio ou se penduram em suas gravinhas. Então, é pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes seja útil ou nocivo, que eles dirigem conforme as estações para os climas propícios, que eles constroem sem lições preliminares com maior ou menor arte, de acordo com a espécie. Seus ninhos macios e abrigos para sua prole, engenhos para pegarem armadilhas à presa, com a qual se nutre, que manejam com destreza as armas ofensivas e defensivas de que são dotados, que os sexos se reaproximam, que a mãe esconde seus filhotes e que estes procuram o selo materno. Então, vamos imaginar que seria esse instinto. Então, vamos partir da criação de Deus dos seus filhos. Então, quando nós somos criados, nós trazemos
todo um DNA espiritual que vai nos promover a nossa evolução. Então, nos primeiros momentos, vamos colocar assim, você tem o princípio, que é a saída de Deus. Aí você tem os primeiros momentos. Esses primeiros momentos ainda não foi desenvolvido na psique, né? A psique ainda está em formação, então ela não tem capacidade de alinhar fatos, de refletir sobre, de escolhas. Então, o primeiro momento da criação, ele traz um projeto que é o da expansão inicial dessa mônada. Então, nessa expansão, essa mônada já vai soltar raios que são raios da verdade celeste, de como a lei funciona, de como a lei divina funciona. Então, você imagina que é como se fosse assim, eu vou entrar numa empresa e aí já me oferece lá um salário inicial para eu me arrumar, mudar, né, arrumar minhas coisas, enfim. Então, a mônada também recebe esses primeiros impulsos para que ela possa, a partir desses impulsos instintivos, começar a montar a sua psique. Para que depois, quando ela chega no homem, aí sim ela ela já tem uma base, né, formada da psique, aí ela já começa a usar a inteligência, né, que é a capacidade de trabalhar, experienciar e apreender a experiência. Então, é assim que a gente imagina que seja. Agora, quero dizer uma coisa para vocês. Isso é bem mais complexo do que a gente possa imaginar. Então, Allan Kardec colocou aqui alguns pontos instintivos, né, que nós observamos aí nos seres instintivos, mas é uma inteligência rudimentar. Por quê? A partir da prática dessas, digamos assim, dessa benesse do início, a partir da prática disso, é que vai se formando a psique. Então, no fundo, nós recebemos a base da psique, que vem pelos instintos, e a gente vai montando essa psique, para que um dia a mônada transite agora soberana de si. Mas antes ela vai montar essa psique, que ela vai trabalhar isso nos reinos mineral, vegetal e animal, até chegar no homem. Aí você pode pensar assim, mas tem animais que têm uma certa inteligência. Sim, à medida que essa psique vai sendo formada, a gente não tem ainda, digamos assim, um organograma dessa criação da psique. Então, à medida que ela vai sendo criada, ela vai tendo responsabilidades, né? Você vê, por exemplo, numa alcateia, se um lobo ele fizer coisa errada lá do grupo dele, ele é afastado até ele, né, se recuperar, até ele passar aquele período de purgação do erro dele. Então, naquilo que ele errou, ele já não podia mais errar. Então, à medida que essa psique vai sendo formada e dando capacidade à mônada de fazer agora acertar, porque ela sabe o que é, então, se ela fizer errado, aí ela já começa a ter responsabilidade. Quero dizer uma coisa para vocês, esse estudo é extremamente novo, não se tem, assim, pelo menos o que eu conheça, um estudo que explique isso. Acredito que em escolas fechadas do passado, em bibliotecas imensas aí do passado, isso é explicado. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria. Provavelmente lá tinha os naturalistas, né, que deviam ter estudado isso, só que ela pegou fogo. Então, nós temos que partir do que nós sabemos hoje, que é isso que Allan Kardec está colocando aqui na Gênese. Olha, na continuidade aqui, olha, ele vai dizer o seguinte, ó, entre os homens, o instinto o domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz seus primeiros movimentos, que se agarram à nutrição, que gritam para exprimir seus desejos, que imita o som da voz,
que se ensaia a fala e a caminhar. Né? Entre os adultos, mesmo, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para se aparar de um, para se, aparar de um risco, para se livrar de um perigo, para se manter em equilíbrio. Tais são ainda a piscadela das pálpebras para moderar a claridade da luz e a abertura instintiva da boca para respirar. Entendendo que tudo isso nós adquirimos e arquivamos lá no nosso cérebro reptiliano, que é o primeiro cérebro, né, que foi montado. Então, lá na psique, que a gente chama de psique reptiliana, isso aí foi tudo sendo arquivado. Todos esses movimentos, né, toda essa coisa de buscar nutrição, de buscar, né, algo que ele goste. Por exemplo, o animal sente sede, ele sabe onde vai buscar a água, ele sabe onde vai se abrigar da chuva, ou ele sabe como pegar a sua presa. Então, ele foi experienciando isso. E à medida que experimenta e dá certo, então a pessoa vai arquivando. Né? Então, quando chega no homem, ele já sabia muitas coisas disso e continua utilizando esse conhecimento arcaico, que foi montado lá no cérebro reptiliano, nas suas vivências. E também a gente pode observar isso no cérebro mamífero, que é o cérebro que trabalha um pouco mais de afetos, né? Quando os animais eles demonstram afetos, então eles estão desenvolvendo o segundo cérebro, o cérebro reptiliano, segundo Paul Broca, né? Que foi quem classificou esses cérebros. Então vejam vocês como é que é interessante essa construção por nós, de nós mesmos. É claro que nesse pulso da mônada, né, nós temos a presença de Deus, nós temos as pulsões de Deus em nós, que vai nos condicionando a entender e a chegar ao nível que o humano já chegou. Mas para se chegar ao humano, precisa passar por essas etapas de experiências e apreensões, né, das experiências, para que depois essa fita filogenética vai oferecendo a ele aquilo que ele necessita para frente. Então, por exemplo, nós vivemos experiências que a gente não vai viver mais como homem, né? E muito menos nos projetos futuros. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai, como que, domesticar o instinto, sublimando o instinto. É um projeto bem interessante que nos compete realizar. Dizem que os santos fazem isso. Eles domesticam o instinto. Então a pessoa é muito forte, valentona, né? Então ele vai domesticando o instinto. Por exemplo, no campo da sexualidade. Antigamente era macho e fêmea. Então eles se buscavam para o acasalamento a fim de perpetuar a espécie. Né? Quando chega no homem, o homem já começa a ter outras funções, né, em termos de sexualidade. Ele já começa a perceber que tem uma troca de energias. Então, aquele macho vai se transformando num homem equilibrado, num homem mais próprio, né, para a sublimação, e a mulher vai deixando de ser fêmea para ser mulher. Então, é o projeto, sabe, da sublimação do ser. Né? Então, vamos dar sequência aqui. A inteligência, no item 12, Allan Kardec diz assim: a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma, que já está lá na alma, tá, gente? Isso aí, olha, já está estabelecido na mônada, quando Deus nos cria, que nós chegaríamos à inteligência, como nós chegaremos a planos superiores, já está estabelecido. Então, nós só estamos desenvolvendo um programa já estabelecido.
com detalhes. Se você pega um programa de computador, ele é aquilo, pronto, acabou, ele não vai modificar. Agora, nós não, nós vamos alternando nesse crescimento, porque nós temos singularidade com Deus. Por isso que ninguém é igual a ninguém. Nós vamos mais ou menos num projeto evolutivo, mas cada um no seu caminho, cada um com a sua maneira de ver, de apreciar, de entender. Né? Então, aí está a diferença. Né? Todo ato maquinal é instintivo. O que denota a reflexão, a combinação é a inteligência. Um é livre, o outro não é. Então, à medida que vamos nos tornando inteligentes, nós vamos deixando, como eu estava explicando para vocês, esse instinto ele vai se transformando. Porque você agora já não vai fazer mais por fazer, porque o instinto te leva a fazer. Então, agora você vai analisar. Por que eu estou fazendo isso? Isso é bom, de fato? Isso é interessante? Né? Então, na inteligência, você reflete. No instinto, não. Mas a saber que o instinto é uma pulsão de início. Ele vai nos alinhavar, nos impulsionar para chegarmos à inteligência. Então, ele é a anticâmara da inteligência. Né? O instinto é um guia seguro. Está aqui. Que não se engana nunca. A inteligência, por sua vez, por ser livre, está sujeita a erros. Porque aqui é que entra, né, a responsabilidade de cada um de nós em livre-arbítrio. Então, eu sou responsável pelo livre-arbítrio. Entende? Agora eu não sou mais instinto, eu já não faço mais aquilo que a natureza instintiva me leva a fazer. Né? A flor ela vai desabrochar na hora certa, né? O fruto vai amadurecer e vai se tornar alimento na hora certa. Agora não, agora eu tenho escolhas. Não, eu não quero dormir às 7 horas da noite, eu quero dormir à meia-noite. Eu escolhi. E essas escolhas, claro, elas têm consequências. Porque no momento em que eu tenho esse poder magistral da escolha, eu tenho que dar conta da escolha que eu fiz. É isso que muitos humanos não entendem, sabe, gente? Não entendem. Eles vão fazendo, achando que são senhores da vida e que nada vai acontecer com eles, mas tem as consequências. Então, se você estiver fazendo coisas boas, tem as consequências do bem. Se estiver fazendo coisas negativas, automaticamente, isso é justo, isso é lógico, isso é automático. As coisas vão refletir sobre ele, porque eu estou movimentando energias. Se eu movimento uma energia do bem, essa energia ela é uma energia de criações sublimes. Se eu movimento a energia e transformo essa energia num coágulo cheio de desejos do mal, do erro, aquilo vira um coágulo, vira um complexo, que vai uma hora dessa desabar sobre mim, ou sobre aquele, né, que fez isso. Por isso que se estuda muito essa questão. Cuidado com o que você escolhe. Muito cuidado, né? Bom, se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente previdente. Então, ela é uma inteligência rudimentar, né? Uma inteligência rudimentar e previdente, para não deixar que a mônada escape do projeto do seu próprio crescimento. Então, você imagina que a mônada esteja estagiando lá na galinha, por exemplo. Então, está estagiando ali. E, de repente, ela foge daquele rumo. Ela já não quer ser mais uma galinha. Ela quer ser um pato, ela quer ser uma reco, alguma coisa assim. Então, ela estaria queimando etapas. A gente não sabe essa sequência direito, mas ela estaria queimando etapas. E não pode. Ela tem que ir na direção certa, porque essa pulsão da mônada ela vai liberando as próximas etapas desde que a gente faça o caminho certo. Como esses animais não pensam, então aquilo vem automaticamente para eles. Isso a gente chama de instinto. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ó. Admitindo que o instinto tem a sua fonte na matéria, torna-se preciso admitir que a matéria seja inteligente, mas seguramente inteligente até
e previdente que a alma, já que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. É aí, meu amigo, minha amiga, que entra uma coisa interessante para a gente refletir. Então, tem gente que acha que a matéria é inteligente. Né? Por quê? Porque ela é instinto. Então, tem certos casos que ela faz coisas que o homem não faz, que o homem deixa, né, de fazer certo. E a matéria faz, ou seja, aquilo que está sob o comando dela. Por exemplo, eu estava explicando para vocês, a flor desabrocha na hora certa, né? O fruto amadurece e se torna alimento, e os cereais crescem. Então você fala assim, eles não são mais inteligentes que nós, porque a gente não sabe fazer isso. Ou a gente faz de forma errada, em tempos errados. Eles fazem certinho. Então, o que está colocando aqui, né? Que a inteligência não se engana. Muito bem. Então, vamos continuando aqui, olha. No item 12 ainda, né? Se considera o instinto como uma inteligência rudimentar, como se quer que seja, em certos casos, superior à inteligência racional, que lhe dá a possibilidade de executar coisas que ele próprio não pode produzir. Você observa que Allan Kardec, ele percebia isso, né? E ele queria deixar essa informação para as pessoas. Nós somos no século XIX, quando foi, né, a doutrina espírita foi codificada, então era um século de muitas perguntas, né? Muito mais do que hoje. As pessoas naquela época queriam saber, estavam muito. Hoje as pessoas estão mais no realizar, 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 nem para pensar. Mas naquela época era assim, todo mundo pensava muito, né? E existiam as escolas, né, maravilhosas que punha a pessoa, o indivíduo para pensar, né? Então, o que acontece? Precisamos muito de entender tudo isso, sabe, gente? É chegado o tempo de apropriarmos de mais informações que nos libertem. Então, a doutrina espírita faz tudo isso conosco, tá? Ora, a resposta é: se ele é um atributo de um princípio espiritual especial, o que causa este princípio? Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria, pois, destruído? Se os animais só são dotados de instinto, seu porvir fica sem resultante. Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação. Não seria conforme e nem a justiça e a bondade de Deus. Né? Então, o instinto não é um atributo, assim, uma coisa que vai acabar. Né? Ele pode ser, sim, de uma situação em que, a partir da base do instinto, você entra na fase da inteligência. Mas o instinto ainda permanece, percebe? É isso que é interessante. Por exemplo, nós fazemos coisas, já foi até dito aqui, né? Fazemos coisas instintivas, porque a base nos ajuda a fazer isso. Mas agora a gente vai começar a entender por quê. Então, não tem estudiosos aí que ficam vendo como é que funciona o sistema nervoso, como é que você mexe com o braço, mexe com a mão e tal. Isso a gente fazia lá no instinto. Com as patinhas, né? A gente fazia isso. Agora, nós, nós temos que pensar o seguinte: quando eu chego na inteligência, eu necessito automaticamente de entender tudo isso. Por que eu agora penso para fazer? Então, por isso foram criadas essas escolas, as faculdades. Eu vou agora entender por que eu faço isso. Como é que eu comando, né, do sistema nervoso para o sistema nervoso periférico? Como é que ele manda? Por exemplo, se chega uma coisa mais quente na minha mão, eu tiro a mão rápido. Por quê? Porque eu estou entendendo que ali tem um perigo. Então o cérebro manda eu tirar a mão dali. Então agora nós temos que entender isso.
Por isso que existe neurociência, existe estudos aprofundados aí de anatomia, fisiologia, para a gente começar a entender essas coisas. O grande problema é que esses estudiosos, ou esses estudantes, ou esses mestres, eles abandonam o espírito que está comandando tudo aquilo. Então, o espírito que comanda tudo. Não é o corpo reage ao que o espírito manda. Então, quem sentiu o calor? Foi o corpo ou foi o espírito? Foi o espírito. Então, ele manda o cérebro, ele manda um comando para o cérebro manda um comando para os membros, né, para tirar a mão, tirar o pé, que está quente. Percebe como é que é isso? Então, é o espírito que comanda. Então, agora quem está comandando é o Senhor, o Ser Supremo, o Deus Supremo, que é o Espírito. Naquele conjunto, né, celular, quem está comandando é o Espírito. Aí, o instinto vai existir, vai como já assim, algo que já está solidificado. Eu não posso botar a mão no fogo, né? Eu não posso botar a mão no espinho, eu não posso e não devo tomar banho numa água com 100 graus centígrados. E assim vai. Isso já é instinto consolidado como um arquétipo de minha proteção. Entenderam como é que é isso? Aí vamos dar continuidade aqui. No item 13, Kardec vai colocar assim, olha, conforme um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um só e mesmo princípio. Olha que legal, olha. Chegado a um certo grau de desenvolvimento, este princípio, que à primeira vista teria apenas as qualidades de instinto, experimentaria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Receberia, numa palavra, o que se convencionou chamar de faísca divina. Essa transformação não seria súbita, mas gradual, de tal sorte que durante um certo período estaria misturada das duas aptidões, a primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Olha que coisa interessante. Então, vamos imaginar o seguinte: o mineral, o vegetal e o animal vivem no universo? Vivem. O instinto é esta resposta que ele dá à vivência do universo, no universo. Só que ele não tem ainda a psique formada. Então, o instinto o ajuda para que ele viva certinho nesse universo. À medida que ele vai montando essa psique, né, que ele faz cérebro reptiliano, cérebro mamífero e córtex pré-frontal, à medida que ele faz isso, agora ele é senhor da inteligência. Emmanuel fala que o homem é o herói da inteligência. Por quê? Ele chegou nesse nível. Agora ele vai começar a refletir as coisas. Então, se ele cometer um engano, a responsabilidade é dele. Se ele fizer certo, é dele também o resultado. Então, ou seja, agora nós estamos vivendo essa fase de homens que nós estamos aprendendo a escolher o que é certo e o que é errado. Lembra que a gente falou do certo e do errado? Vai chegar uma hora que nós não precisaremos mais do errado, é só o certo. Porque nós vamos usar de raciocínio, justiça, parcimônia, né, para eu escolher uma coisa. Né? Se você faz isso sempre, você vai a um mercado, por exemplo, fazer suas compras, você escolhe. Ou você escolhe pela marca que você usa, ou pela promoção que está lá, né? Ou pela novidade. Então, você escolhe. Então, esse processo que você faz lá no mercado está te ajudando a você saber escolher bem. Então, se você escolhe o melhor, né? O mais interessante lá para você naquele momento, é porque você acha que aquilo é bom para você. Bom, aí se você tem lá 2 produtos, né? Você tem lá um que é um alimento muito nutritivo e outro que é um veneno. Aí se você escolhe o veneno, a consequência é sua. Né? Por exemplo, por que eu estou falando isso? Diabéticos, por exemplo, se chegar no mercado e ele comprar um pacotão de açúcar,
ele está comprando veneno para ele. Ele vai ter que, na outra aula, né, diet, pegar as coisas mais diet, menos açúcar. Então, é isso que nós estamos falando. E essa escolha vai se tornando cada vez mais sutil. Se antes era uma coisa assim rápida, né, que você escolhia rapidinho, que isso aqui é bom, isso aqui não é, ela vai ficando cada vez mais afinando, né, para você estabelecer critérios melhores de filtragem. Não é? Então, vamos colocando aqui. O próximo slide, o item 14, né? Então, o Kardec vai colocar, enfim, uma outra hipótese que, de resto, se alia perfeitamente à ideia de unidade de princípio. Ressalta o caráter essencialmente preventivo do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina, atingindo os relatórios do mundo espiritual e do mundo corporal. Sabe-se atualmente que os espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, pois eles são os protetores e os guias, que os cumulam com seus eflúvios fluídicos, que o homem atua frequentemente de uma maneira inconsciente sob a ação desses eflúvios. É muito interessante a gente estudar isso, sabe? Se você estudar a história do homem na antropologia, você vai observar que a evolução foi acontecendo, né? Desde os Australopithecus, né, que é um primata, depois para os primeiros seres mais ou menos arrumadinhos, Homo erectus, né? Depois chegou ao Cro-Magnon, chegou o Neandertal, e depois chega o homem. Quando chega o homem, que ele vem naquela coisa ainda, aí já se veste, né? O Homo sapiens já não está mais nu, né? Ele já tem as suas vestimentas lá de couros, de peles de animais e tal. Vai acontecendo, né? Só que quando chega mais ou menos a uns 5.000 anos antes de Cristo, a gente está colocando isso muito assim, só para você ter uma ideia. Chega a 5.000 antes de Cristo, esse homem dá um salto gigantesco na evolução dele. Salto gigantesco. Até ali ele só sabia correr atrás de presas, né? Para armazenar carne, aquela coisa toda. Agora ele vai aprender agricultura, vai aprender o pastoreio, vai aprender mineralogia, vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai fazer música, vai ser conhecedor dos astros, né, da astronomia. Isso foi um salto gigantesco, gente, num lugar chamado Suméria, uma região lá da Mesopotâmia chamada Suméria. Quando a gente estuda a Suméria, por exemplo, você fica assim, gente, mas como é que é isso? Aí tem as deidades deles. Quando você vai estudar as deidades deles, né, você vai observar que eram os espíritos superiores, que vinham auxiliá-los, dar informações para eles. Então, eles tinham pessoas deles aqui encarnados, né, e os desencarnados. Tinha naves, né, que levavam e traziam essas pessoas. Está tudo escrito lá, nas placas suméricas, né? Então, você vê que foi uma ajuda extraordinária do mundo espiritual. E essa ajuda continua. Por exemplo, como é que você entende correntes marítimas? Como é que você entende emoções? Como é que você entende ventos, tempestades? Né? Esse trânsito natural que nós vivemos nele, isso vem da ajuda. Os espíritos são responsáveis por isso. Então, tem os espíritos que são responsáveis para drenar a atmosfera através das chuvas, outros que vão para as correntes marítimas, né? Que geralmente levam os peixes, né, nas suas piracemas. Enfim, tem todo um aparato. Gente, para nós vivermos aqui no mundo físico, com 8 bilhões de seres, tem mais ou menos, né, uns bilhões nos ajudando. E nós seremos um dia esses auxiliares também. Então veja você que coisa interessante, que é estudar a vida pela ótica espírita. Né? Vamos pelo item agora, ainda no 14, né? Sabe-se ainda que o instinto que ele próprio produz dos atos inconscientes predomina entre as crianças, e em geral entre os seres em que a razão é frágil. Ora, de acordo com essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria. Ele não pertenceria absolutamente ao ser vivo,
mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles próprios os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como limite a ajuda daqueles em sustentação à criança que ainda não sabe caminhar. Mas, assim mesmo, suprime-se gradualmente o uso do apoio à medida em que a mantenha só. Os espíritos protetores deixam-no por si de lhes proteger à medida que possam se guiar pela própria inteligência. Então, você vê que, além de tudo isso, além dessa evolução da mônada, você tem essa proteção dos espíritos. Percebe? Você tem toda essa proteção deles para que o instinto aconteça. Né? Então, você vê que coisa interessante que é. É uma potência guiando outra potência. É igual a criança, né? A criança, ela, no primeiro momento, ela precisa da proteção dos pais, mas ela já traz a potência dela, que vai desenvolvendo à medida em que ela vai crescendo. Entendeu como é que é? Então, os pais vão protegendo. A criança vai subir numa mesa, vai subir na cama, os pais estão protegendo ali. Vai começar a dar os primeiros passos. Agora, quem tem a potência de dar os primeiros passos? O DNA dela, que ela já traz isso de outras encarnações. Então, é tudo muito interessante, né, gente? Muito bom de se saber, de se estudar. Né? Ainda no item 14, assim o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria a atuação de uma inteligência estranha na plenitude de sua força, suprindo a insuficiência. Seja de uma inteligência mais jovem, que ela conspiraria a fazer inconscientemente para seu bem que fosse ainda incapaz de fazer por si própria. Seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, assim como tem lugar no homem durante a sua infância, e nos casos de idiotice de afecções mentais. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os ébrios. Tal dito é mais que verdadeiro do que se creia. Este Deus não é senão o espírito protetor que vela pelo ser incapaz de se proteger por sua própria razão. Quando a gente está estudando esse homem primitivo, esse homem que era criança, né? Uma criança em evolução, a gente essa proteção imensa dos mentores, assim na criança. Então, nós somos protegidos, a gente depende de tudo isso, que nós somos extremamente protegidos. Que o espírito, desde que ele sai de Deus, ele tem uma proteção muito grande. Existem espíritos só para ajudar aquela evolução. Por exemplo, imagino que lá no mundo espiritual existem espíritos só para proteger os minerais, outros para proteger os vegetais, outros para proteger os animais e os homens. Então, há trabalho à beça no mundo espiritual. Né? Porque à medida que eu vou ajudando um desses seres em evolução, né, esses elementos, eu vou aprendendo. Eu vou consolidando o conhecimento. Então, vamos imaginar que eu sou do grupo de espíritos que protegem o ouro na Terra. Né? O mineral aí. Então, à medida que eu vou protegendo lá, eu vou aprendendo como é que funciona esse encontro molecular que forma o ouro. Como é que funciona aquela estrutura. Então, eu vou aprendendo com a proteção que eu faço. Então, eu vou aumentando o potencial de conhecimento daquilo que eu ajudo a proteger. Então, esse é o benefício que os espíritos superiores possuem, né? Então, nessa ordem de ideias, podemos ir mais longe. Essa teoria, por mais racional que seja, não resolve todas as dificuldades da questão. Para reencontrar as causas, é preciso estudar os efeitos e, pela natureza dos efeitos, pode-se concluir a natureza das causas. Observando-se os efeitos do instinto, distingue-se, a princípio, uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados que não existe mais desde que o instinto é trocado pela inteligência livre. Ademais, a apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie
reconhece-se uma profunda sabedoria. Esta unidade de visão não poderia existir sem a unidade de pensamento e, por consequente, com a multiplicidade das causas atuantes. Então, Kardec está indo, buscando cada vez mais entender o que é isso, o que é o instinto. Então, nós já sabemos que somos muito protegidos, né? Agora, vamos ver qual o raciocínio dele aqui. Então, vamos dar sequência. Ora, para a sequência do progresso, que cumprissem incessantemente as inteligências individuais, há entre elas uma diversidade de aptidões, de vontade incompatível com esse conjunto tão perfeitamente harmonioso que se produziu após a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade e uma precisão matemáticas, sem jamais causar defeito. Essa uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que acarreta forçosamente a unidade da causa. Se esta causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tanto variedade de instinto quanto de indivíduos, desde os vegetais até os homens. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que acuse a sabedoria e a providência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, jamais poderá ser material. Vamos acompanhando o raciocínio aqui de Allan Kardec. Não encontrando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas as qualidades necessárias para produzir um tal resultado, torna-se preciso remontar mais alto, a saber, ao próprio Criador. Se reporta à explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, se figurar todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreender-se-á a sabedoria previdente e a unidade de visão que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada um. Essa solicitude é igualmente mais ativa quando o indivíduo tem menos recursos próprios em sua inteligência, e só por isso ela se mostra maior e mais absoluta entre os animais e os entes inferiores que os homens. Né? Desta teoria, compreende-se que o instinto seja um guia sempre seguro. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa o nível das forças atrativas da matéria, encontra-se relevado e enobrecido em razão de suas consequências. Não seria preciso que fosse liberado as eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio pelo órgão da mãe. Deus, ele mesmo, vela sobre os nascituros. Aqui, meus amigos, Allan Kardec vai concluir aquilo que a gente estava falando, né? Que tudo é de Deus, tudo é protegido por Deus. Os filhos que protegem, aqueles que ele estava falando sobre seres protetores, eles também estão em aprendizado, lembra que nós falamos isso? Eles também estão em aprendizados, porque não foram eles que criaram aquilo. Tudo é criado por Deus. Então, todo mundo que protege alguém ou alguma coisa está aprendendo naquela proteção. Então, esses seres extraordinários que guiam aí a humanidade estão em aprendizado, em trabalho de aprendizado. Agora, tudo é do Criador. Então, o instinto é uma ajuda, né, direta do Senhor Deus aos seus filhos, né, em situações ainda iniciais. Ora, para a sequência do progresso que cumprisse incessantemente as inteligências individuais, há entre elas uma diversidade de aptidões e de vontade incompatível com esse conjunto tão perfeitamente harmonioso que se produziu após a origem dos tempos em todos os climas, com uma regularidade e uma precisão matemáticas sem jamais causar defeito. Esta uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que acarreta forçosamente a unidade da causa. Se esta causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tanta variedade de instinto quanto de indivíduos, desde os vegetais até os homens. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que acusa a sabedoria e a previdência deve ter uma causa, sábia e previdência. Ora,
uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, jamais poderá ser material. Você percebe o que ele está dizendo? Olha, então, se cada individualidade fizesse o que ele entendesse do instinto, então seria uma variedade. Então, teria gente que tem um nariz para cima, outro nariz aqui na orelha, outra orelha na testa, né? Então, não tem uma causa uniforme que gera tudo isso, né? Inclusive o movimento dos instintos. Nós temos nosso DNA espiritual. Muito bom. Ele é o nosso DNA espiritual. É ele que vai nos conduzir, mas dentro dessa uniformidade, dentro daquela faixa uniforme saída do Criador, né? Então, você pode ter cachorros diferentes, gatos diferentes, porcos diferentes, mas todos dentro de uma unidade. A unidade do cachorro, a unidade do gato, a unidade do porco. A unidade da vaca, do boi, e assim sucessivamente. Porque tem uma causa inicial que está te oferecendo isso, que essa causa é Deus. Não é uma causa material, como ele fala. Não é um agrupamento celular, molecular, celular, que vai formar isso. Não tem uma causa. A causa é Deus, que está retratado na mônada, que está em evolução naquelas espécies. Isso tudo é muito, muito interessante, sabe, gente? Isso é muito lógico, isso é muito justo. Item 16. Essa teoria não destrói de nenhuma maneira o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato obtido e provado pela experiência. Mas é de notar que a ação desses aí é essencialmente individual, que se modifica conforme as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que nenhuma parte não tem, e a uniformidade e a generalidade do instinto. Quero dizer para você o seguinte, você que tem pet, né? Você leva o seu veterinário, então na sua cidade aí tem 10 veterinários. Você pode ver que eles são diferentes. Eles tratam diferentes do seu pet. E é por quê? Porque eles são protetores. Eles não são criadores, eles não têm a unidade. Eles têm a variação do que eles entendem. É isso que está sendo dito aqui. Tá? Deus, em sua sabedoria, conduz ele próprio os cegos, mas ele confia a inteligências livres a sorte de conduzir os que enxergam, a fim de deixar para cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que eles devem aceitar voluntariamente e que é para eles um meio de adiantamento, segundo a maneira pela qual eles realizam. Era exatamente o que nós estávamos dizendo, né? Então, à medida que aqueles protetores vão trabalhando, eles vão crescendo. Mas a unidade é divina. Então, eles estão crescendo dentro da unidade divina. Então, você imagina que você mora numa cidade, não sei se existe isso, tá, gente? Olha, sinceramente, eu não sei. Mas, imagine que tem uma colônia de cães bulldog. É isso, né? Uma certa categoria de animais. Então, naquela colônia, ou naquela região de uma colônia, vamos estudar essa espécie. Vamos falar uma espécie que todo mundo conhece? É um pitbull, por exemplo. Então, vamos estudar o pitbull. O pitbull, provavelmente, ele vai modificar, né, para chegar a um cão menos agressivo, né? Então, ele vai sendo modificado. Aí chega lá no outro cão, é outra área, outra região. Aí vai estudar aquele cão, aquela espécie, vamos proteger, vamos trabalhar o perispírito, né, daquele animal. É isso que pensamos que acontece. Então, esses protetores estão fazendo isso. Estão trabalhando essas espécies. E quando chega no homem, aí existem, né, as colônias que vão adequando este homem às leis de Deus, né, como no caso do nosso lar, né, e outras tantas que existem por aí. No item 17, né, todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas e algumas não têm caráter suficiente de autenticidade para se dar uma como solução definitiva, que a gente estava falando. Isso aí é todo um projeto, gente, isso é todo um propósito de estudo, que a humanidade vai cada vez mais, à medida que ela vai evoluindo, ela vai tendo mais informações e vai crescendo mais nessas informações. Tá? A questão será certamente resolvida um dia, quando tiver reunido os elementos de observação que faltam ainda. Até lá é preciso se limitar a submeter as opiniões diversas ao cadinho da razão e da lógica, e esperar
que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será necessariamente aquela que corresponda ao máximo aos atributos de Deus, isto é, a soberana bondade e a soberana justiça. Aqui Allan Kardec coloca o seguinte, olha, a gente tem a ciência, a gente tem a filosofia, tem a teologia, tem tudo isso, mas é preciso chegar ao entendimento de como Deus cria. Porque ele é que é o criador, gente. Nenhum cientista, por mais PhD que ele seja, ele pode modificar o objeto criado. Ele vai estudar o objeto criado e até fazer ali um híbrido, alguma coisa assim. Mas mudar, não. Isso que Kardec chama, olha, nós estamos estudando, estamos no início, mas sempre entendendo que nós não podemos modificar a criação de Deus. Nós não temos capacidade para isso. Os espíritos superiores nem pensam nisso. Eles só querem dar sequência a toda essa beleza que é a criação divina. Né? No item 18, o instinto sendo guia, as paixões, a mola das almas do primeiro período de seu desenvolvimento, confunde-se algumas vezes com seus efeitos. E, sobretudo, na linguagem humana, que não se presta sempre suficientemente à expressão de todos os matrizes. Há, entretanto, entre esses dois princípios, diferenças que se tornam essenciais considerar, né? Que o instinto é um guia seguro, sempre bom a seu tempo, torna-se inútil, mas jamais nocivo. Ele se debilita pela predominância da inteligência. Nós estávamos conversando sobre exatamente isso. Né? Então, à medida que nós vamos ficando inteligentes, nós vamos o quê? Sublimando o instinto. Então, a minha força hoje de caminhar, de ir, né, de realizar, antes foi de correr atrás de uma presa, de brigar, né, de fazer guerras. Hoje não, hoje estou fazendo de uma maneira diferente. Meu instinto, né, de alimentar loucamente, hoje não. Hoje já me deixa alimentar com mais tranquilidade. Né? Isso aí é bom a gente entender, que a gente vai sublimando, né, esses instintos. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm como coisa de comum com o instinto, que os seres aí são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e têm mais do que um instinto com o organismo. Né? O que as distingue, sobretudo, do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Vê-se, ao contrário, variar de intensidade e de natureza conforme os indivíduos. São úteis como estimulante, até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo faz um ser racional. Neste momento, elas se tornam não mais somente inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, pois retardam a desmaterialização e elas se debilitam com o desenvolvimento da razão. Então, vejam vocês que coisa séria que é isso. Se eu continuasse, né, ainda na base do instinto, como a gente às vezes encontra pessoas aí, né, assim, muito instintivas ainda, né, pessoas violentas, não é isso? Pessoas raivosas, pessoas que tratam, né, toda essa situação, por exemplo, da sexualidade ainda, como uma situação instintiva, você imagina o quanto que isso é prejudicial para todo mundo. Então, vamos com calma, né? No item 19, o homem que só agisse constantemente por instinto poderia ser muito bom, mas deixaria dormir sua inteligência. Seria como um menino que não deixasse os limitadores e não saberiam se estender. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Ó. E não saberiam se servir de seus membros. O que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito malvado. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se dominam senão pelo esforço da vontade. Aqui, aí tem para nós a proposta, né? O que você quer da sua vida? Você quer agir como instinto ou já como inteligência?
né? Você vai ter que desenvolver isso. Porque depois que você desenvolve a inteligência, você vai desenvolver o senso moral, que já vem acompanhando a inteligência, né? Porque o próximo passo está sempre junto com o passo anterior, para ir preparando o indivíduo, né? Então, meu amigo, instinto é isso. Né? Você fazer uma coisa apaixonada demais, sabe? Gritar desbravadamente, ficar fora do eixo, isso não é bom, tá? Domine-se, que você estará dominando os seus instintos. Aquele lance da sexualidade, né, do macho e da fêmea, está na hora de voltar, de evoluir para homem e mulher, que se respeitam mutuamente, que se querem muito, que trocam energias de altas qualidades quando num relacionamento. E não é um relacionamento com muitas pessoas, é com uma pessoa só. Lembra da Bela Adormecida? Somente um príncipe podia despertar a princesa. Todos os homens têm passado pela fieira das paixões. Os que não as tenham mais, que não sejam por natureza nem orgulhosos, nem ambiciosos, nem egoístas, nem rancorosos, nem vingativos, nem cruéis, nem coléricos, nem sensuais, que fazem o bem sem esforços, sem premeditação e assim dizer, involuntariamente, é que tem produzido na sequência de suas existências anteriores. Eles estão purgando de Gurman, né? É injustiça quando se diz que eles têm menos mérito por fazer o bem do que o que têm que lutar contra suas tendências. Para eles, a vitória é alcançada. Para outros, ainda não é. Quando for, serão como os outros. A seu turno, farão o bem sem nele pensar, como crianças que leem corretamente sem mais ter necessidade de soletrar. São como dois males, pois um está curado e cheio de força, enquanto que o outro está ainda em convalescência e hesita em caminhar. São, enfim, como os dois corredores, onde um está mais próximo da meta do outro. Eu não sei se vocês perceberam, gente, mas Allan Kardec explica aqui para a gente porque a gente tem que buscar o bem, né? Porque a gente vai evoluir, né? A gente vai evoluir e vai, assim, gradativamente deixando essas fases rudimentares da evolução. Então, viver o bem é sublimar a alma. Ficou claro para você? Maravilhoso. Esse estudo é maravilhoso. É para ler muitas vezes, estudar muitas vezes, né? Então, nós fizemos aí, né, a Gênesis capítulo 3, itens 11 a 19. Vamos continuar no próximo estudo, que é o de número 11, agora faça a sua revisão. É isso que nós colocamos para você. Faça a sua revisão, tá bom? Eu espero que tenha sido útil para você. Claro que é um assunto muito profundo, sabe? Que a gente leva tempo para falar sobre ele. Mas preste atenção, resumindo, né? Que nós saímos de Deus, num primeiro momento ele nos guiou, junto com outros filhos dele que já estão mais adiantados, e nós chegamos à inteligência. Chegando na inteligência, nós continuamos sendo guiados por ele, pelos espíritos protetores e agora pela nossa soberana evolução enquanto homens. Então nós estamos nesse estágio. Cuidemos, pois, de nós. Olha, o meu grande abraço para vocês. Fiquem com o Senhor Jesus, sabe? Que ele possa os envolver cada vez mais na sua vontade, na sua busca dos conhecimentos. Tá bom? Tchau, um abraço.